Bem-vindo a mais um Olhando Podcast, o podcast do canal Olhando para Jesus. E você é o convidado do Espírito Santo. Então, não saia no meio do podcast, combinado? Porque hoje o Olhando Podcast está simplesmente imperdível. A minha convidada vai falar de muitos desafios, fé, persistência, perseverança em Deus, e você não pode perder nada, porque ela é muito especial. Parabéns, porque você tem parado tudo aí na sua casa para estar se atentando para as palavras do Pai. Você sabia que o Senhor Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã? Ele é a pessoa mais importante de todo o universo, queridos. Então, hoje, fica aí para você ouvir mais a respeito de Jesus. Você vai amar ficar conosco e saber muito mais sobre o Espírito Santo de Deus. Agora, eu quero te fazer um pequeno convite. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, o que você está esperando? Esse é o canal de Jesus. Ajuda esse canal a se fortalecer, e a palavra de Deus pode ir a muitos lugares onde você não pode ir. A palavra do Espírito Santo chega aos lugares mais longínquos. E hoje você pode me dizer, então coloca no comentário aí, de onde você está falando, de onde você está ouvindo, olhando o podcast. Você está falando aqui do nosso Brasil, você está ouvindo a gente, você está vendo de outra nação, então deixa aí, por favor, seu comentário. Também deixe o seu pedido de oração, porque esse canal é um canal de intercessão, irmãos, que você hoje possa colocar o seu comentário aí para que a gente possa orar por você, combinado? Fora isso, também quero te fazer um outro convite muito especial. Entra aí na minha descrição, porque a minha descrição está simplesmente recheada de muitas novidades, um curso completo sobre relacionamento com Deus, relacionamento com todos que estão ao seu redor. É maravilhoso esse curso, você não vai querer ficar de fora. Meu livro digital também, você pode adquirir tudo aí na minha descrição, além do que você pode seguir a minha convidada muito especial, porque o link dela vai estar aqui na minha descrição, onde você pode comentar, escrever também no canal dela e seguir a minha convidada, que é muito, muito, muito especial. Fora isso, eu quero te fazer um outro convite, que você hoje possa ficar até o final, você não vai se arrepender, combinado? Eu vou fazer uma apresentação digna dela. Ela é uma psicopedagoga, palestrante, mentora, mentora de mulheres. Ela é uma escritora por excelência, uma mulher que ela é mãe da Melzinha, mãe da vida. Eu estou falando de Valderez Loyola! Oh, Dé, que bênção estar aqui, que privilégio e que tempo que Deus reservou para a minha vida estar próxima de você, uma mulher de Deus, uma mulher que é um símbolo do instrumento daquilo que eu acredito para a família, para a vida e para ser seguido, né? Para ser observado e admirado. Muito obrigada. Eita, minha escritora linda! Obrigada, Dé. Sou sua fã, você sabe idem. A nossa amizade já nasceu, né? Mesmo de longe, a gente se conectou, né, Val? Então é uma alegria para mim, é uma realização de uma oração que eu fiz ao Senhor para que você pudesse estar aqui falar de tantas coisas, desafios dos mais diversos, né, minha amiga? Sim. Vai ser lindo demais esse podcast, eu creio. E assim, eu antes de qualquer coisa, eu tenho uma palavra que o Espírito Santo me deu e eu quero dividir com você, com toda a nossa audiência, porque é uma palavra muito forte para os dias que nós estamos vivendo, sabe? Sim. É uma palavra, assim, muito apropriada, porque nós estamos vivendo tantos desafios, não é mesmo, Val? Muitos desafios na família, como você bem disse aí, desafios no nosso cenário, um cenário de insegurança, onde a gente ouve paz, segurança, tanta coisa. A gente vai falar de muitos assuntos aqui hoje, mas eu quero ler para você e para nossa audiência Provérbios, capítulo 4. Vamos abrir Provérbios, capítulo 4. É um texto tão especial que o Espírito Santo me deu essa semana. E o verso, nós vamos ler do verso 20 até o verso de número 24. No verso de número 25, então do 20 ao 25. Provérbios, capítulo 4, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque elas são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar,
Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente ante de ti. Quero destacar esse verso de número 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eita, glória. Que palavra tão especial, Val, para a gente começar já o nosso bate-papo. Deus está falando, filho meu, filha minha, né? Quando Deus está falando conosco, nesse tom, né, de pai e filho, ele faz um alerta, filho meu, ouve, né? Guarda as minhas palavras, dá atenção, guarda, atenta para as minhas palavras, porque as palavras dele são saúde para o nosso corpo, é vitalidade, né, Val? Sim. E assim, é maravilhoso saber que esse Deus cuida de nós como um pai. Eu me sinto tão amada, sabe, por esse Deus. Não sei se você pode sentir esse amor, né? E você vai falar da sua história, que é tão é maravilhosa, assim, no sentido de superação, e tantas mulheres precisam. Mas eu quero saber, Valzinha, qual foi a experiência de Valderez Loyola, com esse Deus fiel, que é pai? Como é que foi? Como é que Deus alcançou você, Val? Traga pra gente essa experiência tão linda, que eu sei que é uma experiência marcante. Deia, eu tenho algumas experiências com Deus, desde a minha infância, na realidade. Uau! Eu tenho experiências com Deus assim, ainda eu lembro na idade de 5 anos de idade. Nossa. 5 anos de idade eu tive uma grande experiência com Deus e foi algo que marcou a minha vida, mas não foi a mais importante, talvez. Sim. Eu gostaria de relatar todas aqui, porque eu acho que falar das experiências com Deus é sempre muito bom. Sim. Mas eu gostaria de relatar uma experiência que eu tive com Deus em 10 de fevereiro de 2024. Uau! Foi sábado de carnaval. Sim. E essa experiência, ela vai ecoar por muito tempo na minha vida. Foi no dia 10 de fevereiro de 2024, sábado de carnaval. Eu estava sentada na minha sala, com as minhas filhas brincando, e a presença gloriosa do Senhor entrou de uma forma poderosa na minha casa. E ele esteve comigo e ele disse: eu reservei esse ano para um particular com você. 2024. E eu fiquei meio atônita, meio sem entender, mas a palavra bradou muito grande, muito fortemente assim. E eu fiquei assim, poxa, será que minhas filhas estão ouvindo? Porque elas estavam brincando e não foi uma coisa de emoção. Foi uma vivência real. E o Senhor disse, para você saber que sou eu que estou te falando, pegue o lápis e o caderno. E Deus começou a soprar no meu ouvido coisas que eu ainda consigo lembrar como se fosse agora, e não tem como não me emocionar, porque foi algo muito maravilhoso e que eu nunca vivi. Por isso que eu falei que de todas as experiências que eu já vivi com Deus, essa foi aqui de uma forma muito impactante. Marcou a minha vida. E aí eu preciso voltar um pouquinho atrás, porque eu já vinha de uma proximidade com Deus e de um ajuntamento diferenciado há uns meses atrás, antes desse evento do dia 10 de fevereiro de 2024. E Deus já tinha dado sinais claros que ele queria um pouco mais de aproximação. E eu estava muito inquietada, eu estava perguntando para Deus, mas o que é que o Senhor quer comigo? Eu perguntava para Deus. E Deus, em silêncio, nesse dia do dia 10 de fevereiro de 2024, eu gosto muito de ressaltar essa data, e vocês vão entender mais para frente. Um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi completamente um divisor de águas na minha vida. E a partir daquele dia eu pude falar como Jó. Antes, eu ouvia falar. Agora, eu tenho visto o Senhor. Então é diferente. É diferente. E Deus disse para mim, eu disse, mas o que é que o Senhor quer de mim? Deus disse, santidade. E eu disse, tá, o Senhor quer santidade. Eu já tinha ouvido Deus falar isso para mim, mas quando eu fui visitar o que Deus estava pedindo de mim, eu já tinha entregado. Eu disse, Senhor, mas eu já entreguei. Ele disse, mas eu quero mais.
Kadosh, Foi. separada. E ele disse, te separei para este tempo. E tem coisas até que eu tenho receio de falar assim, sabe, em público, porque foi algo tão, não vou dizer pessoal e particular, não foi, mas foi algo tão infinitamente divino, que eu tenho medo da nossa natureza humana não acreditar. E ao invés de aproximar, as pessoas se afastarem. Eu acredito Então, totalmente. eu prefiro viver e as pessoas irão testemunhar. Quando elas verem o que Deus falou que faria, elas saberão que não foi eu, porque de mim mesmo não tem nada de bom. Então, eu quero que, não é mistério, não é segredo, mas é algo que eu quero que o próprio Deus revele. E eu creio piamente que foi Deus, e tenho certeza, e tenho vivido dos milagres e dos mistérios de Deus. E ele disse para mim, né, que ele me separou para este tempo, e me separou com uma razão específica. E eu não estava entendendo muita coisa ali. Mas eu disse como Isaías falou, em Isaías 6, né? Ai de mim. E disse mais. Sou um homem de Eis-me impuro. aqui. Mas ele falou isso depois de uma experiência, depois de uma vivência. Porque se a gente começar a ler o capítulo 6 de Isaías, Isaías teve que passar por um processo. E foi no ano que morreu o rei Uzias, aí que ele conseguiu. Você vai se chocar muito, porque eu li esse texto hoje. Eita glória! Gente, é incrível, assim, eu vou falar aqui para a audiência, mas para vocês terem noção como esse encontro aqui foi marcado nos céus. Gente, a gente tem muitas testificações, eu e Val, né? Vou falar aqui, contar rapidamente. Nós temos agora um café, Mulheres Olhando para Jesus, todo mês. Você que é da Redondeza aqui, vou te interromper rapidamente, Val, mas o pessoal vai entender, as mulheres vão entender quão profunda é essa testificação de Deus. Eu estou muito impressionada. Porque nós tivemos agora a quarta edição do Café Mulheres Olhando para Jesus. E quando eu cheguei, gente, Deus é um Deus de detalhes. E eu chego lá, quando eu olho para a minha roupa e olho para a roupa de Val, nós simplesmente estávamos iguais. Depois eu vou ver se eu consigo uma imagem, não sei, mas eu acho que Tony vai colocar algum takezinho que tem o último café das mulheres olhando para Jesus. E eu e Val, nós estamos iguais. E quando eu chego no estúdio agora aqui embaixo, eu estou praticamente igual, a mesma vestimenta, praticamente igual a Val. Então, assim, agora a palavra que Val falou é a palavra que eu li mais cedo de Isaías 6. E foi a palavra que Deus colocou no meu coração para me nortear na minha fala aqui hoje. Então, assim... de mim, que sou um homem de lábios impuros. E, na verdade, o que é que a gente tem para oferecer? Olá, gente. A mesma roupa. E hoje não está diferente. Hoje a gente está muito parecida também. Parecida. Foi lindo, né, amiga? Demais. Foi agora. Tem sido lindo, né? Tem sido lindo. Porque, eu espero ter você mais vezes. Por mais que a gente ache que a gente está agindo da nossa vontade, quando a gente se submete, quando a gente submete a nossa vontade, quando a gente submete o nosso eu, e quando a gente submete o nosso ego, e quando a gente submete o nosso serviço em função e a favor do reino, é o reino que governa. Eu tenho sentido isso na minha vida, eu tenho vivido esse governo, sabe? Assim, eu tenho me direcionado e me rendido, me lançado inteiramente, prontamente, para viver aquilo que não é o que eu quero, mas sim a vontade do Senhor. E quando Isaías tem essa experiência, que é uma experiência que talvez eu não suportaria, mas ele suportou e aí ele disse, sim, e agora o que é que eu faço? E aí ele ouve um convite, esse é o clamor do céu. Quem há de ir por nós? E a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse clamor não veio daqui da terra. Ele estava tendo uma experiência olhando para o céu. E ele ouviu esse clamor do céu e prontamente ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que a gente está falando de um homem que minutos atrás estava dizendo que os lábios dele eram impuros. De mim. Ai de mim que vou perecer, vou morrer. De mim não sai nada bom. E por que ele, daqui a pouco ele se dispõe? Será que Isaías ele foi tratado de um versículo para o outro? Sim. Certamente não. O nosso tratamento está no serviço, está na rendição. O nosso tratamento está na rendição. Toda vez que a gente se rende, o Espírito age. Toda vez que a gente se rende, o Espírito age. E aí eu vou me lembrar de um louvor de quando eu era criança. Importa que eu desça e nunca cresça, e o teu nome, Jesus, seja glorificado.
Importa que eu suma, que eu me consuma no teu poder. Coisa linda, né? Importa Voz linda. que eu desça e ele cresça. João Que Batista. eu me consuma e que a voz do Senhor sempre seja... Então, assim, quando eu falo dessas experiências, e eu vivi essa experiência, eu vou falar da data, acho que vocês até já notaram aí, 10 de fevereiro de 2024, foi um marco na minha vida, uma experiência indizível. E Deus me disse, quando ele falou, pegue o caderno e o papel, eu vou te dar um livro. E ele me deu o livro, Identidade Regenerada. Meu Deus do céu. E quando eu falo sobre esse livro, eu falo daquilo que eu ouvi do Senhor numa abordagem muito clara. Eu te levantei para tratar da identidade dessa geração. Meu Deus. É muito forte isso. Porque Tô louca pra ler meu livro. A maior crise que a gente está vivendo hoje, no cenário global, é a crise de identidade. As pessoas se perderam de si, elas não sabem quem são, elas estão desconectadas. E sempre que eu posso, eu estou falando sobre identidade, porque sinto como um chamado, sinto como meu ministério, e eu botei a mão no arado. A Bíblia diz que identidade é baseada nas escrituras, né, sagradas. É uma identidade que me leva a me parecer mais com o meu Pai celestial, né? Eu creio assim, né? E quando a gente fala de identidade regenerada, a gente está falando de um processo onde a identidade ela foi degenerada. Só se regenera algo que foi degenerado. Fruto de uma voz maravilhosa. Audível, amiga? Audível. E Andréia, esse nome regenerado é para além de restaurado. Nossa. A palavra restaurada ela vai nos trazer uma percepção do que é externo, do que é perceptível ao olho do outro. Sim. É meu esse, viu, gente? Adquira o seu. Muito bem. Vai estar aqui o link, eu vou colocar o link de Val e você vai adquirir seu livro pra gente tá aqui, ó, baseando a nossa vida também nas escrituras, porque é tudo baseado nas escrituras, então eu vou ler o meu. Amém. Então, esse nome regenerado, e ele tem, perceba que ele aparece numa letra mais manuscrita. Por que foi manuscrita? Porque assim como a nossa identidade, ela é forjada, a nossa identidade ela é forjada pela nossa estrutura, assim, ó, deixa eu voltar um pouquinho para todo mundo me entender. Quando a gente nasce com a nossa essência, a nossa natureza e a nossa identidade preservada. A gente nasce com uma identidade preservada e essa identidade ela vai se perdendo e se degenerando. De acordo com as nossas crenças, a gente vai modificando os nossos interesses, a gente vai fugindo daquilo que é o plano central. Qual é o plano central para a identidade do homem? Por que foi que Deus criou o homem? E eu queria que até essa audiência que é maravilhosa e está nos acompanhando aí, colocasse nos comentários por que você entende e acha que Deus formou o homem? Por que será que Deus, dono de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, dono de tudo, toda a onisciência, todo o poder foi dado a ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, porque ele resolveu criar o homem para louvor e exaltação do próprio nome, porque ele é santo e ele merece todo o nome, né? Aleluia. E toda a honra, né? Então, e Deus faz uma obra extraordinária que é o homem, mas ele coloca nesse homem atributos que não são atributos divinos, atributos humanos, e o homem se deixa degenerar-se ao longo da sua vida. Uau. E nesse processo de degeneração, a primeira coisa que o homem faz é se afastar. Se esconder, da vontade, né? E da essência de Deus. Ele foge, na verdade. Quando ele vai, Adão, onde você está? Ele, não, eu tive medo. Eu ouvi a sua voz ecoando e eu tive medo e me escondi. Então, eu acredito muito que o homem começa a fugir de Deus porque há uma culpa, não sei, o que é que você acha? Sim. Porque essa culpa trouxe essa fuga, né? Então, eu vou fugir desse Deus. Então, o tempo inteiro é o Senhor, na verdade, querendo nos resgatar. Sim. Você falou de regenerar. Sim. Né? E o resgate justamente por Cristo. Ele morreu naquela cruz para nos fazer filhos, filhas. Ali é
claro que a morte de Jesus na cruz é o maior marco que temos no cristianismo, né? Na palavra, cumprimento da palavra do Senhor. O Cordeiro estava morto desde lá. Sim, e já era porque já era. E por que Deus ele sacrificou o próprio filho? O único filho. Porque nós somos filhos por adoção. Sim. Mas filho genuíno e unitário. É unigênito. Unigênito, né? É Jesus Cristo. E nem o filho dele ele poupou. Mas ele não poupou porque ele é um Deus mau? Não, foi por amor. Por amor. Foi para salvar e para resgatar essa identidade que havia se perdido. E para regenerar essa identidade que havia se perdido. E em busca de regenerar essa identidade degenerada, ele entregou o próprio filho. E não foi uma morte qualquer, foi morte de cruz, morte vergonhosa, morte dolorosa. E, na verdade, a gente fala, mas a entrega ela foi dupla, né? Porque Deus entregou e o filho aceitou essa entrega. O filho foi como o cordeiro. Aquela cena de Abraão, né? Sim. Quando você estava falando, eu já estava ali como se fosse lá para o Monte Moriá, sabe? Sim. Teletransportando para lá. Eu sempre entro na história bíblica, sempre entro nas páginas, porque eu sou muito criativa desde pequena. Sim. Aí eu sempre fui muito de arte. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, há 22 anos atrás, que eu realmente comecei a entender esse amor de Jesus, porque eu perdi minha identidade totalmente. Eu não tinha nenhuma referência do amor do Pai. Eu me sentia uma menina, uma adolescente, uma jovem rejeitada. Sim. E eu acho também que é uma das raízes. Uma das feridas emocionais que mais distancia as pessoas. Isso. E eu precisava desse resgate do amor do Pai. Sim. E eu comecei a mergulhar. Uma das histórias que eu mais amava era a história de Abraão. Sim. Porque Abraão, ele saiu e Deus falou assim, olha, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sim. Você não está entendendo, você não sabe onde é. Mas pela fé, você vai. E ele foi. Ele foi chamado de pai da fé. Sim. E ali, quando Deus... ele já com o seu filho Isaac, e Deus fala, Abraão, sacrifica o teu filho, seu único filho, o filho a quem amas. Sim. Era uma figura de Deus Pai. Sim. Com o seu filho. Só que ele mesmo, o próprio Deus, não se poupou daquela dor. Poupou aquele velho homem que é Abraão. Mas ele não poupou a si mesmo, e ele, como você falou, ele entregou o filho a quem ele ama, né? O filho unigênito, o primogênito unigênito do Pai. E ali era uma história que eu sempre fiquei, meu Deus, que dor, né? Que dor o Senhor, porque o Senhor poupou Abraão, mas o Senhor não se poupou a si mesmo. Ou seja, que amor, né? Que amor. E aí eu lhe pergunto, qual é o pai e qual é a mãe que doaria seu filho para salvar uma humanidade tão perversa como a nossa? E não obstante essa perversidade que é da natureza humana e que nós somos, né? Frutos do pecado e somos... herdeiros de uma natureza adâmica caída, né? Natureza caída, a gente tem aí um retrato nessa tipologia de Abraão e Isaac, justamente essa tipologia e essa representação de Deus entregando o seu próprio filho como cordeiro por amor à humanidade. E isso as simbologias e as tipologias teofânicas que Deus usava para poder se comunicar com o povo. E hoje não é diferente, né? Sim. Hoje a gente tem a representação de uma sociedade aí muito pervertida. Eu não vou dizer só pervertida, não, corrompida, Deus, né? degenerada e morta em si, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse jaz, o que é esse jaz? Jaz de jazigo de morreu. Já está morto. O mundo já está morto no maligno. Esse mundo que está morto no maligno, ele ainda, para qualquer um cientista ou alguém que trabalha com necrofilia, alguém que trabalha com esses... com o estudo dos mortos, vai entender que para o morto não tem mais jeito. Mas observe que quando Jesus ele faz eu vim para que tenham vida em abundância e vida eterna. Jesus dá uns sinais para a gente que ele e unicamente ele é capaz de até na morte ele mexer. E a gente vai ver isso em alguns casos. Por exemplo,
No caso daquele filho da mulher que está na viúva de Naim, ele ressuscita, depois ele ressuscita Lázaro, depois ele ressuscita a filha de Jairo, ou seja, o mundo jaz no maligno, mas para o nosso Deus, o Jesus, aquele que produz vida, aí quando há morte, não tem nada que impeça a ação dele, é impressionante, porque morreu, e a própria Bíblia vai nos dizer que depois que morre, segue-se o juízo. Mas existe ainda uma morte que é capaz do Senhor reverter. Eu acredito em toda, né? Eu acredito, inclusive, na morte física que o Senhor é capaz de reverter. Sim, ele pode ressuscitar. Totalmente. Mas se olhando para esse recorte da morte espiritual, que é o que a gente está trazendo aqui, que o mundo vive hoje, o mundo jaz no maligno. O mundo já morreu nas vontades das suas paixões, nas suas próprias vontades, na vontade do inimigo, que é contrária à vontade do Senhor. E aí, é por isso que quando Deus chega na sua vida, na minha vida, ele chega desse jeito, ele chega transformando, regenerando tudo, porque nele há vida, e vida com abundância, e vida eterna. Amém. Eu estava estudando essa semana muito sobre esse texto aqui de Provérbios 4, Provérbios 3 também, falando sobre o coração, né? Sobre tudo o que se deve guardar, como diz aqui. Eu achei muito interessante. Sim. Sobre tudo. Sim. Acima de tudo. É o mais importante. É como se Deus quisesse destacar o Espírito Santo para a gente aqui. Tudo que eu falei aqui, de tudo que eu falei, filhos, sobre tudo que você deve guardar, Val, Andréa, nossa casa, sobre tudo, guarda o teu coração. Porque dele, Val, porque dele, Andréa, do teu coração, saem as fontes da sua vida. Ou seja, tudo procede do coração. Mas se a gente parar para pensar, quando você para para pensar no coração, muitas vezes a gente olha para ao longo da história, os estudiosos, né, sabem e remetem que o coração também pode se falar de mente, né? Digamos, que o centro do sentimento, o centro da nosso pensamento também é o coração e mente. Sim. Eu acredito assim, né? Que é mente e coração, a mesma coisa, eles estão alinhados. Então, para nós, é como se Deus estivesse falando assim, olha, filha, guarda a tua mente também. Dea, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu queria trazer uma reflexão sobre isso. Sim. Todas as vezes que eu ouço e leio coração na Bíblia, eu faço uma analogia da consciência. Sim, é isso. Se você traduzir aí, sobretudo, o que deves guardar, guarda a tua consciência, porque dela procede as saídas da vida. Essa tradução, Se a gente pensar assim na consciência, o que é a consciência? E a gente está falando tanto, né? E não só nós, enquanto servas do Senhor, mas a neurociência vem trazendo muito esse despertar da consciência. O que será isso? Será que isso não são as pedras clamando? Uau! E será que isso também não é esse grande avivamento que a Bíblia fala que nos últimos dias toda carne vai ouvir, né? E toda boca vai confessar? Sim, sim. E ainda que essa confissão e essa audição não seja pelo consciente, pela consciência, ela vem pela inconsciência, porque a natureza revela o Senhor. Uau! A natureza revela o Senhor. Os céus proclamam o Senhor. Porque na realidade não existe, a gente sabe que não existe nenhuma pessoa que vai dizer, mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Uau. Porque é promessa dele. E você já ouviu alguma promessa do Senhor voltar? Nunca. Vazia? Nunca. Ou não se cumprir? Josué, se eu não me engano, 25, eu não me lembro se é 24 ou 25, é o último capítulo de Josué. Ele diz assim, eu acho que é o último versículo, ele fala assim, nenhuma de todas as palavras que foram ditas a Israel, nenhuma das boas promessas deixaram de se cumprir. Aleluia. Todas se cumpriram. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou até ler esse texto, porque me veio quando você falou das promessas, da palavra. Nenhuma promessa. Não. De todas as boas promessas que Deus fez a Israel, todas se cumpriram. Olha que maravilha. Eu vou até ler esse texto pra gente. Enquanto você acha, Dé, aí pra gente, será que seria essa promessa que não se cumpriria? Então, se a gente tem se a gente tem uma promessa de que toda boca vai confessar, todo mundo saberá, então, essa consciência, esse despertar da consciência que hoje ele é traduzido por um chamado da neurociência e tudo mais, é, na verdade, talvez o clamor das pedras e fazendo conhecido aquilo, o cumprimento da palavra do Senhor. Eu não sei se é 20 aqui. Eu acho que eu não achei, aqui eu estava procurando, mas eu acho que é nesse capítulo aqui, Josué
24. É Josué falando sobre as promessas do Senhor. Eu vou achar aqui pra gente... Você falou sobre as promessas do Senhor, isso me veio muito forte, que nenhuma das boas promessas, eu vou ter que achar até o final do podcast, eu vou achar. Sim. E assim, né, eu creio que nossa audiência tá vendo a gente toda de rosinha, assim, né? Toda de rosinha, toda bonitinha, a gente, né, em concordância, até na roupa aqui, gente, foi muito lindo que Deus tá fazendo. O inconsciente da gente. Do inconsciente, ou seja, você está vendo aqui Outubro Rosa, a gente tá aqui falando, né, sobre, né, cuidado, autocuidado também, né, Val? Eu sei que você tem atravessado algumas coisas na saúde e a gente quer transmitir para você, mulher, né? Essa questão de você se cuidar, você cuidar da sua saúde mental, espiritual, mas também a física. E nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a gente está de rosinha para dizer que há uma, na verdade, um apelo que você olhar ao seu redor, um apelo de forma maravilhosa para que você, mulher, hoje, nesse Outubro Rosa, possa se cuidar mesmo de você e ver, fazer exames, fazer o autoexame que a gente fala, né, Val? Sim. E eu sei que Val tem atravessado algumas lutas, eu não sei se você vai contar pra gente, assim, como é que tem sido essa fase? Porque esse mesmo Deus que te chama, esse mesmo Deus, né, que te convoca, como convocou Isaías e falou, Val, eu quero tratar com você, eu quero... Reservei esse ano para um particular com você. Particular com você. E eu, na minha santa ignorância e na minha humanidade aflorada, disse, que nada, isso aí deve ser alguma prova financeira que eu vou passar. Uau. Veja, eu resumi tudo que Deus disse para mim a uma prova financeira. Perceba onde estava o meu coração. Nossa, amiga. E eu fiquei sem entender, mas não demorou muito não. Lembra da data? 10 de fevereiro de 2024. Pronto. No dia 10/7, o diagnóstico chegou. Um diagnóstico pesado. Diagnóstico de câncer. E que isso mudou, pelo menos por um tempo, sim, a minha forma de ver, de pensar, de sentir e de agir. Imagina. Porque eu, obviamente, que com o diagnóstico me senti sentenciada, achei que o diagnóstico veio junto com a sentença e que na realidade não veio apenas o diagnóstico, veio na verdade a assinatura do meu óbito. Uau. E eu me perdi ali, por duas razões. A primeira era a razão da descrença mesmo e da desconexão. Eu falei que Deus falou para mim que tinha reservado um particular comigo para aquele ano e eu não lembrei disso. Não estava desconectada do Senhor, mas a humanidade tomou conta de mim. Quando o diagnóstico veio, eu achei que eu ia morrer, que ia deixar minhas filhas pequenas, e eu passei 3 meses morta, e eu passei 3 meses que eu não sei como foi que eu sobrevivi. Uau, mas o fato é que já no final de agosto, beirando o final de agosto, começo de setembro, minha filha Mel ia completar 8 anos e eu estava simplesmente morta quando eu vi novamente, de uma forma muito imperiosa, muito impetuosa, dizendo, levante e tome banho. E essa voz falou tão profundamente que não precisou falar 2 vezes, né? A voz de pai, quando a gente reconhece, a gente obedece. E aí eu corri para o banheiro, porque foi a voz do meu pai mandando eu tomar banho. E eu fui, entrei no banheiro morta, liguei o chuveiro morta, entrei debaixo da água morta, mas ao sair daquele banho, eu saí uma leoa, saí vitoriosa. Eu tinha começado a escrever esse livro, que dia? 10 de fevereiro de 2024. E com o diagnóstico eu parei. Obviamente, não tinha o que escrever. E nesse dia, 10, aí agora, né? Na verdade, 10/7 eu recebi o diagnóstico, passei 3 meses praticamente morta, né? 2 meses e pouquinho. E quando eu revivi nesse dia do banho, quando eu saí do banheiro, eu peguei o caderno e terminei o livro. Meu Deus! E você não sabe, eu sentia a presença do Senhor aqui do meu lado. Eu sentia como se Ele estivesse ali do meu lado, me conduzindo mesmo. Menina, foi algo tão maravilhoso. E quando eu terminei o livro, Ele disse, agora você vai montar um portfólio. Ele falou assim, agora você vai montar um portfólio. Parece até que é surreal, mas foi real. Minha vida estava toda parada até ali. E aí, nesse dia, eu montei um portfólio e Ele disse, eu vou soprar você.
Eu só fiz mandar esse portfólio para algumas pessoas e dizendo, estou buscando algo para fazer, se tiver alguma coisa que se conecte com aquilo que eu sei fazer, me oportunize. E aí as coisas começaram a acontecer e de lá para cá, até a data de hoje eu não parei. Glória a Deus. Lindo. Deus é lindo. E tem sido para a manifestação do Senhor, obviamente que comecei um tratamento pesado, fiz a quimioterapia, perdi os cabelos, agora o cabelo já está nascendo, vou começar, já fiz 2 cirurgias, vou agora para a radioterapia, mas o Senhor disse para mim diversas formas e através de diversas fontes que eu não deveria temer, porque eu estava sendo alistada para um projeto e o projeto era muito grandioso. Então, eu estou crendo na minha cura desde o dia que eu saí desse banho. Amém. Então, e para confirmar isso, a minha filha Vida, eu estava chorando um dia de alegria, não foi nem de tristeza. E ela disse, mamãe, não chore, porque eu fui dormir ontem, quando eu fui dormir, o Senhor veio conversar comigo. E ele disse a mim, anos, minha amiga? Vida tinha 3 anos, não tinha 4 ainda. Ela fez 4 agora em maio. E ela disse assim, não chore, mamãe, porque Jesus já te curou. E eu disse, então, a partir de hoje, aqui em casa, ninguém pede cura, a gente só agradece. Eita, que lindo! E aí eu falei, a partir de hoje, se alguém perguntar, tá doente? Eu vou dizer, não estou doente, eu estou enfrentando uma doença. E aí passou a ser nossos bordões em casa. Aí eu dizia, meninas, eu estou doente? Elas diziam, não. Eu dizia, eu estou o quê? Enfrentando uma doença. Eu digo, muito bem. E aí começamos esse treinamento da fala, porque eu costumo dizer que a nossa identidade, o nosso pensamento, a gente vive numa tríade, né? Que é pensamento, sentimento e comportamento. A gente primeiro pensa, esse pensamento produz sentimento e esse sentimento produz comportamento. Sim. E do que alimenta e como é que nasce esse pensamento? Nasce a partir das linguagens, aquilo que eu consumo enquanto linguagem, o que eu leio, o que eu ouço, as músicas que eu ouço, as rodas que eu sento, as mesas que eu me permito. Então, dali é que vai nascer esse meu pensamento, que vai gerar sentimento e vai reproduzir comportamento. Por que que eu comecei a colocar esses bordões? Não estou doente, eu estou o quê? E elas dizem, enfrentando uma doença. Porque a partir da linguagem, eu vou gerar o pensamento. E o pensamento vai gerar o sentimento, que vai resvalar no comportamento. Quero que você me diga aí, eu estou com aspecto de doente? Não, porque eu não estou doente, eu estou enfrentando uma doença. Que lindo! Aleluia, glória a Deus! Ô, gente, você tem o quê? Um mês de operar, A última cirurgia fez um mês. A última cirurgia. Ela deixou de ir para o nosso café, o passado, sem ser esse agora ou outro. Eu queria muito ir, porque ela estava operada, gente. Mas... sabe, vale que passa. Sim. Lugar de vale é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Isso, né? Talvez você esteja aí hoje enfrentando. E a gente vai conversar um pouquinho mais. Se Tony tiver alguma imagenzinha, porque Val acabou na quimioterapia perdendo o seu cabelo. Sim. E tem algumas imagens aqui, eu quero mostrar, com essa dupla que é vida e mel, gente, para vocês entenderem. Olha que guerreira do Senhor, ó. Isso aí é Deus, gente. Como diz uma amiga minha, viu? É Deus purim, purim, purim. Que ela é paraibana. É bem assim, purim, purim. É purim, purim. Aí durante o processo, mas assim, todas as vezes que alguém me convida hoje para falar, eu olho para si e falo, meu Deus, como Deus é testemunho. Amiga. É testemunho. Todas as vezes que alguém me convida para sentar numa mesa como essa, né? Eu me sinto tão abençoada e tão privilegiada. Porque a orientação do Senhor é que a gente não se... está mostrando, não tá? Ali o enquadramento ali para... olha, ó que coisa linda. É linda de todo jeito, gente. Meu Deus. E aí, mas é o brilho do Senhor que aparece, né? É o brilho, amiga. Olha, isso. E todas as vezes, Andréia, que eu começo a perceber como Deus faz, né? Não é? Se a gente tem uma orientação claramente aqui de que a gente não deve sentar-se na roda dos escarnecedores, eu sempre pergunto, tá bom, Senhor, e que mesa quer que o Senhor quer que a gente... Pegando meu pensamento junto com o meu, a gente está pensando igual. Salmo 1, na mesma hora que você foi falando do comportamento, do pensamento, né? Daquela coisa de você reproduz. E na mesma hora o Espírito Santo testificou. Salmo 1, filha. Salmo 1. Na roda, quando a gente fala dessa questão dessa mesa, né? Se a gente não pode sentar na mesa dos escarnecedores, qual é a mesa que eu preciso sentar? Aí o Espírito Santo me disse,
na mesa dos esclarecedores. Oh, que lindo. Que é essa mesa que você está me oportunizando aqui agora. A mesa das pessoas que esclarecem. A mesa da pessoa que abre a mente, que abre a visão. Guarda a palavra, que guarda a palavra, que vive em santidade, que se rende e se submete à vontade do Senhor. De Deus, filho meu, guarda as minhas palavras. Sim. Elas são cura, elas são vida, né? E olha que linda, gente. Isso, e Deus tem me colocado nessas mesas de esclarecedores. Por quê? Porque Deus disse que me levantaria como uma profeta, vou dizer assim, uma voz para sarar a identidade. E quando a gente fala em identidade, a gente está falando em resgate. Porque o que a gente falou é que a gente se perdeu da nossa identidade. Sim. A nossa identidade de filho, ela foi perdida. E hoje o que Deus está buscando em nós, e Deus está nos chamando de forma muito particular e silenciosa, e talvez até de forma esbravadora, através de uma pessoa, através de outra pessoa, através de um louvor, é para a gente tomar essa posição de filho, é para a gente voltar a essa condição de filho, urgentemente. Né? Quanto porque filho não é só aquele que tem o nome da paternidade lá na certidão de nascimento, é aquele que acata e honra o seu pai, e que obedece à voz do seu pai, e que o pai diz, olha, não vá por aqui, e ele se submete àquilo. Poxa, meu pai tem mais experiência, meu pai já viveu antes de mim, meu pai já conhece isso aqui, eu vou obedecer o meu pai. Sabe o que é melhor para mim, e se submete a essa vontade, né? E tenta buscar esse alinhamento. Porque, na realidade, o livre-arbítrio, ele é uma dádiva. Sim. Mas ele também é um veneno. É. A gente precisa ter muito discernimento para saber lidar com isso. Porque ao mesmo tempo que o Senhor nos dá a capacidade de escolher, Ele dá a orientação daquilo que Ele quer que a gente escolha. Deuteronômio 29. Eis que está diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolha, pois, o caminho da vida para que viva da dica. Fica a dica, ali, né? Fica a dica. Então tá ali a dica. Escolhe o caminho da vida para que vivas. Mas assim, é sempre uma decisão pessoal. É sempre uma decisão única. Uau. O Senhor, Ele é tão amoroso que Ele, na sua onisciência, onipotência, onipresença, Ele preservou em nós a capacidade de escolher. Evolução, a capacidade de decidir. Ele poderia dizer assim, não, farei robôs, porque Ele tem o poder, mas Ele não. Agora note, Ele fez a gente com a capacidade de discernimento, de escolha, de decisão, e a gente simplesmente tem se robotizado. Uau. Perdemos a nossa capacidade humana nos robotizando. E a gente quer ficar... Deus fez a gente único. Em forma, em temperamento, em natureza, em discernimento, em cognição. Em tudo nós somos únicos. A nossa digital não se repete, a nossa íris não se repete. Olha aqui, achei lindo. A nossa fisiologia, a nossa biologia, nada se repete. E o homem quer ficar tão padronizado que o homem está deixando a harmonização facial, para deixar... Aí depois vem os dentes que são tão brancos que reluz, assim... As pessoas... Certamente que você falou algo robotizado. Porque todo mundo... o que eu tenho estudado muito sobre o coração, que eu te falei, mente e coração, né? Que a gente entende, né? Quando Deus fala, guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda o teu interior, guarda aquilo que está entrando, né? Para que você se mantenha puro. Você falou de santidade, santificação. E eu li um texto também muito lindo falando de coração, que é Jeremias. Deixa eu ver se eu acho, porque eu tô... Olha, Tony me ajudou aqui, gente. É Josué 21:45. Obrigada, Tony. É Josué 21:45. Eu vou ler aqui, porque fala de promessa, e depois eu vou para Jeremias, porque é muito interessante. Jeremias 17. Deixa eu ler aqui, 21:45. Tive a ajuda do Tony aqui. 21:45, que eu fiquei de dar essa referência para vocês. É Josué 21:45. E se o Senhor... Não, palavra alguma, 45. Palavra alguma, tem uma versão que diz promessa alguma, falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eita, glória! Me arrepiei, viu? Aleluia. Porque eu tinha lido isso mais cedo. E eu falei assim, não, mas eu vou reservar esse... Mas olha como saltou quando você falou das promessas. Gente, eu vou falar para você, olhando para essa câmera aqui, bem para os seus olhos. Josué 21:45 diz assim, e para ficar no seu coração.
palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia. Você tem noção do que esse Deus está falando com você? Que nenhuma promessa, meu irmão, nenhuma promessa, minha irmã, do que Deus fez para você, do que Deus fez para Val, para mim, nenhuma vai falhar. E aqui eu já quero pegar o gancho também, porque depois eu vou ler Jeremias 17 e depois 23, mas eu já quero pegar aqui desse texto lindo da casa de Israel. Você vê o cenário que a gente está passando, né, Val? É possível ter essa paz. Eu olho para você e eu vejo a paz, que não é a paz que as pessoas estão propondo aí, porque algumas coisas estão acontecendo. Eu falei, Val, vamos abordar isso. Sim. Porque eu vejo uma paz que é a paz de Cristo na tua vida. E a gente está ouvindo tanta coisa sobre paz no Oriente Médio, paz em Jerusalém, paz em Israel. Mas assim, eu fico olhando, a possibilidade de existir uma paz longe de Jesus? A possibilidade, Val. Eu posso te dizer que é impossível. Sabe por quê? Porque a gente experimenta de falsas pazes aí fora. A sociedade, ela tem vivido, eu tenho falado muito sobre isso, a sociedade tem vivido muito anestesiada. Ela se anestesia no álcool, porque o álcool vai trazer aquela pseudo paz. Eu tô feliz, e fala-se muito sobre felicidade nos dias de hoje, né? Mas que felicidade é essa? Que felicidade é essa? A base do álcool? Que rouba a sua consciência, e que eu estou chamando de consciência, tudo aquilo que a Bíblia chama de coração, eu estou chamando de consciência, só para você entender quem é a consciência, e o álcool tira a sua consciência. Então, então assim, quando o mundo que está vivendo uma guerra silenciosa, muitas das vezes até estrondosa, como a gente está vendo aí agora, falsa paz. Agora, quer que eu te diga uma coisa? Experimentar o que eu estou experimentando é, de fato, gozar de uma paz que transcende o entendimento humano. Eu vejo isso na sua vida. Essa paz que excede o entendimento, porque você tem um diagnóstico de câncer, e você ter 2 filhinhas, e você ter simplesmente muitas, na verdade não é dúvida, mas se você fica se questionando, eu tenho um diagnóstico, tive um diagnóstico de câncer há 10 anos, já falei aqui há muitos podcasts eu tenho relatado, até para que as pessoas se atentem para, né, o autocuidado, e você tem muitas mulheres ao conselho, mas assim, quando eu recebi esse diagnóstico, mas foi uma inundação de paz, que não é essa paz, que o mundo fala. Sim. Porque o mundo tem uma paz, e Deus tem uma paz diferente, porque Jesus disse lá em João 14, se eu não me engano, o verso de número 27, eu vou ler aqui, isso aqui depois eu vou para Jeremias, que eu prometi, vou abrir esse texto de Jeremias. Mas João capítulo 14, se eu não me engano, o verso, deixa eu ver, Andrea. João 14, aqui, João 14, e o verso é o de número 27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, e ele ainda repete aqui, você vê que a paz de Deus não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo propõe. Então, tudo que é fora de Deus não é uma verdadeira paz. Eu diria até, Dea, que a paz que Cristo nos oferece é uma paz antagônica. O que é antagônica ao que o mundo oferece? Sim. Justamente isso. Ela é antagônica porque a do mundo, ela é uma paz momentânea. Ela é uma paz fingida. E ela é um sofisma. Uau. E quando eu falo de sofisma, eu falo de parece verdade, mas não é. Engano, né? É um engano. Uau. Ao passo que a paz que o Senhor Jesus nos oferece, essa paz sim, que excede todo o entendimento humano. Por que excede todo o entendimento humano? Porque é aquela paz que... Lembra que Jesus estava no barco dormindo? E todo mundo apavorado e todo agitado, e Jesus estava o quê? Dormindo, porque nele habitava o quê? Uau, a paz. Ele é a própria paz. Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz é uma pessoa, gente. É uma pessoa. E ela estava dormindo em meio a toda a turbulência que estava acontecendo. E quando foram acordar, não foi assim. Jesus, não.
Foi Jesus! Tipo, o sono era... Não se importa Não, ainda falar assim. sim, porque foi um sono pesado, tipo... Não foi o meu sono que alguém chegou perto e eu já acordei. Não é esse sono intranquilo. Foi um sono de descanso. Meu Sono, e ali tem muitas lições pra gente, né? Muitas lições. Quem está na paz, quem é a paz, quem vive a paz, não se atormenta com qualquer coisa. Não é qualquer fantasma, qualquer tormenta, qualquer tribulação que vai... Não é. E aí a gente vai lembrar que a tribulação produz o quê? Paciência para gerar experiência e depois o quê? Perseverança, né? Esperança. Esperança. E aí a gente vive nessa paz pela esperança. A tribulação é o nosso plantio. Não é que seja uma falta. Assim como eu fico olhando às vezes, eu já ouvi assim, André, é uma fé burra que você tem. Porque o diagnóstico está aqui, a biópsia está aqui, adenocarcinoma, no caso, né, que eu tive, de colo uterino. E ali, eu tenho uma fé burra que eu não estou olhando ali. Não tem diagnóstico. Não, meu irmão, não é isso, não. Isso aqui a gente não está falando que é uma fé burra. Às vezes você está enfrentando, até mesmo você, mulher, às vezes pegou um diagnóstico difícil. Talvez não seja um diagnóstico, como a gente está falando aqui, de saúde, mas talvez seu marido bateu a porta aí e simplesmente o seu casamento se acabou. E muitas pessoas, às vezes, se levantaram contra você, uma aflição, e é deserto, é vale. Não é uma fé burra. Nós não estamos aqui pregando uma fé burra. O problema está aí. Sim, o marido saiu, mas existe um Deus que te dá uma força e te dá uma paz que você pode dormir o seu sono, independente se aquele filho está nas drogas, independente, né, que você vai abandonar, mas você crê que ali haverá mudança, você crê que ali haverá um diagnóstico favorável, haverá cura, haverá restauração, haverá regeneração. Essa palavra aqui que eu achei muito apropriada, que Val trouxe. Você crê apesar do diagnóstico. Então aqui a gente não está falando para você, poxa, olha aqui, tá aqui, mas eu não creio, esse diagnóstico. Não é isso. Nós sabemos que o câncer está ali, mas o meu Deus, que é Rafá, o Deus que cura, ele decreta hoje sobre a tua vida. Cura. Ele decreta sobre a tua casa, sobre a tua vida, Val, sobre a nossa vida, minha amiga. Eu sei que você não pode estender muito o braço, mas nós estamos aqui como boca profética. Aleluia. Né? E a gente está aqui analisando. Eu fiquei aqui pensando, quando eu estava aqui orando no meu quarto por sua vida, pelo nosso podcast, Deus começou a me falar, filha, ela tem paz, né? E não é essa paz que está aí. A minha filha Val tem paz apesar dos diagnósticos, apesar das turbulências, né, minha amiga? Então, assim, é isso que a gente tem que entender, que existe um Deus que está acima de tudo, acima das tribulações, acima dos governos. E a gente vê que muitas pessoas colocam sua paz em pessoas, em governantes. Governante A vai trazer a paz. Governante B, não, meu irmão. Ninguém vai trazer a paz a não ser o príncipe da paz. Ele é a própria paz. Jesus é a própria paz. É a tua paz, é a minha paz, né, Val? A gente vai daqui a pouco vai começar já a se despedir. Passou muito rápido, que rápido. Mas assim, minha amiga, é muito maravilhoso ver o que Deus tem feito na sua vida. Te levantando, não para sua glória, mas para a glória dele. Porque você tem uma palavra, né? E assim, eu fiquei pensando, né? Porque eu tô estudando muito sobre coração, sobre coração e mente. Guarda o teu coração, Andréa, guarda a tua mente. E aí Deus me deu essa palavra. Eu queria dar uma lida aqui com você. Jeremias, eu gosto muito do profeta Jeremias, demais, eu tenho estudado muito. E aí o profeta Jeremias, ele fala algo muito interessante. Ele fala, aqui, deixa eu ver, aqui, Jeremias 17, Andréa, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se é 17 ou 23. Eu estou estudando muito Jeremias. E aí tem 23 também. Que ele fala assim, enganoso é o coração do homem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olhada. 17. Aqui. Então, 17, verso de número 9 e 10. Leia aí pra gente, Val. Jeremias 17, o verso de número 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso
para dar a cada um segundo os vossos caminhos e segundo os frutos das suas ações. Meu Deus! Deus! Tudo que você falou, olha Glória como casa. a Deus, aleluia. Olha como Deus é lindo. E ele falou para mim hoje de manhã, filha, você tá pensando, André, que seu coração é essa belezura toda? A gente às vezes se acha. A gente acha, não, porque eu sou muito boazinha, eu sou muito assim. Não, ele diz aqui, meu irmão, a palavra do Senhor, fique com a palavra. A gente comentou, eu e meu marido, fique com a palavra. Esse aí é uma frase que a gente usa lá em casa. Ah, porque fulano falou isso? Fique com a palavra. A palavra do Senhor diz que o meu coração e o seu é enganoso. E eu fui para Micaelis, que eu ainda sou meu veinha, viu? Vou para Micaelis. Vou para também, hoje a gente tem o Google, tem pra gente, né? Tem vários dicionários. E o que é enganoso? Meu irmão, você sabe o que é enganoso? A palavra enganoso é falso. É um coração dissimulado. É um coração que é fingido. Então, Deus está dizendo que a gente não conhece o nosso coração. Ele diz assim, enganou seu coração. Quem o conhecerá? A gente acha que conhece nosso coração. Sim. Eu conheço meu coração. Sim. Eu já aconselhei uma jovem, e ela falou, não, eu conheço, eu confio no meu coração. Meu irmão, você não conhece seu coração. Não. Nem eu conheço. Então, sabe quem é que conhece seu coração? Deus. Porque esquadrinha. Ele esquadrinha o nosso coração, né? Eu precisava trazer isso, porque tudo a ver com o nosso bate-papo, né? E assim, falar para essa mulher, essa dona de casa, igual a minha Val aqui, você que está aqui assistindo, você diz, Andréa, meu coração, eu fiz muitas coisas ruins, mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Esse Deus que esquadrinha o nosso coração, ele quer mudar o seu coração e o meu. Ele tem poder para mudar. Há esperança para o meu coração e para o seu. Você pensa que, porque a irmã Andréa está aí, Val. Não, nós somos falhos, meu irmão. Nós somos pecadores, mas existe um Deus que tem planos de paz. Ele que esquadrinha o nosso coração, ele traz esperança se você se render ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração, Val, por esse que entendeu, ou essa que está entendendo, né, que não existe outro lugar. Sim. Ele é possível transformar o nosso coração. Ai, meu coração não tem, minha mente não tem mais solução. Há esperança para a nossa mente, para que ela possa ter paz. Essa paz que você desfruta no meio da tempestade, no meio do diagnóstico difícil, eu também nas minhas lutas, todas nós, né? Mas nós temos um Deus que é por nós. Encerre aí, se você quiser trazer uma última mensagem, assim, a finalização para essa amiga, né? Que tem atravessado problemas como você, como eu. O que é que você pode deixar, minha amiga? O que está ardendo no meu coração para falar para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui nesse podcast, que eu já deixo o meu muito obrigado, com saudade, inclusive, tá? Passou rápido. Sua casa. Obrigada. Mas eu quero dizer que a gente muitas das vezes se preocupa muito com o físico e é necessário sim, tocar, se preocupar, malhar, comer bem, mas o autocuidado não é só isso. É verdade. O autocuidado, ele parte do físico, do emocional, do espiritual. E eu lhe pergunto, se somos corpo, alma e espírito, e eu sempre faço essa pergunta, dos três tem um que é imortal. Uau! Qual é que eu estou dando mais atenção? E vou te dizer, pode ter certeza que não é o espírito aquele que é imortal. Nós nos preocupamos tudo aquilo com o que é perecível. É mesmo. O que é terreno, o que é passageiro. Veja, o nosso foco ele é equivocado. Por mais que a gente tenha boa intenção, a gente não está com foco naquilo que é imortal. A gente não cuida do nosso espírito com a mesma preocupação que a gente cuida do nosso corpo. É isso mesmo. A gente não guarda o nosso espírito, a gente não vela pelo nosso espírito e ele é imortal. Então você que está nos assistindo aí agora, por favor, atente-se para a sua vida espiritual, porque essa é a sua vida eterna. É ela que você vai apresentar. Então assim, não é o seu corpo que é perecível e a gente já vê aí os relatos, né? A gente nem precisa morrer, o corpo já está apodrecendo. Uau. É perecível. Cuide do que é imortal. Cuide daquilo que é eterno. Zele desse terreno biológico que é o seu espírito. Como é que você zela desse terreno biológico? Lendo a palavra, bebendo na fonte, aqui, a água viva.
É se alimentando, ouvindo louvores, é estando congregando, é buscando um pastoreio, submetendo a sua vontade, à vontade do Senhor, estando debaixo de uma autoridade terrena. Tudo isso é importante para que o seu espírito esteja sendo cuidado. E eu tenho certeza que se você pensa no autocuidado, e aproveitando para falar do Outubro Rosa, você tem que pensar nele de uma forma integral. Corpo, alma e espírito. Aleluia! Que lindo, Amém, gente! Essa glória a mulher Deus. cheia de autoridade. Aleluia. Meu Deus levantou você, amiga. Aleluia, Coisa glória a Deus. linda, que coisa linda. Toda a honra seja dada ao Senhor. Isso é o começo daquilo que o Senhor já está fazendo na sua vida, minha amiga. Amém. Sabe? Muito feliz em ver como a partir de uma dor, aí nasceu o seu chamado. Ali nasceu verdadeiramente o seu chamado, a sua missão, que é salvar. Eu sempre digo, Dea, e se você me permite fazer essa observação, é que na dor reside o propósito. Talvez você não esteja entendendo a sua dor porque você está olhando para ela com superficialidade. Se você cavar mais um pouquinho, você vai chegar no seu propósito. Não corra da dor. Cave a sua dor. Busque onde está enterrado o tesouro do seu propósito. Eu estou vivendo o meu propósito. Amiga, forte demais. Aleluia. Amiga, eu estou muito feliz, sabe? Também. Gente, tem muito mais para falar aqui com o Val. Parte 2, parte 3. Parte 2, parte 3, parte 4, por favor. Acho que a gente poderia separar um podcast por área. Aí a gente vai falar. Gente, você não tem noção, porque ela não falou. Tem muita coisa ainda para falar, né? Sobre a parte, né, que você também... Do meu chamado. Dos chamados. Da minha vivência ministerial. Né? Que você, a partir também, você falou, Dea, eu fui órfã, né? Eu sou órfã de pai e mãe, muito cedo. Ai, gente, não vai dar para falar isso agora. Então, escreva aí, por favor. Eu quero Valderes Loyola, mais outro tempo, e a gente vai trazer em breve, muito em breve, amiga, muito em breve. Amém. Eu creio que vocês vão realmente ter sede por aprender mais sobre essa escritora maravilhosa, mulher de Deus. Amém. Adquira o seu livro, novamente falando, né? Aproveitando, né, essa questão do Outubro Rosa, mas é como ela falou, é uma visão holística, é uma visão panorâmica. Você não vai se atentar somente para o corpo, também para o corpo, mas não só para o corpo. E você adquirir aqui identidade regenerada, essa mulher de Deus. Amém. Valzinha, chama de minha Val. Minha Val, minha Dea. Gente, foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas nós vamos encerrar agora orando, né, por essa audiência, Val. Nós sempre encerramos esse canal aqui, meu irmão, minha irmã, é um canal de intercessão. Aleluia. Aprove a Deus nos trazer essa oportunidade do podcast, que é lindo, porque a gente nós crescemos com o testemunho do outro, e eu particularmente amo eu assisto muitos podcasts, porque eu me interesso, porque são vidas. É mundo real, vida real, como a gente sabe, não é uma história, mas a vida de Val, assim, realmente me inspira. E eu quero trazê-la aqui mais vezes para falar de outras áreas, tá bom? Vamos, então, divulgar esse podcast para todo mundo. Vamos fazer uma oração? Você que hoje entendeu, Andréa, meu coração, eu entendi que meu coração tá assim, olha, eu realmente, assim, tenho ido para caminhos que Deus não escolheu para mim, mas hoje é dia de salvação. Hoje é o dia da salvação, hoje é dia que, se você entregar a sua vida nas mãos, o seu coração, a sua mente, nas mãos do Salvador Jesus, Ele vai transformar, como Ele transformou a minha vida, transformou a vida de Val, de todos nós que nos rendemos à vontade do Senhor. Vamos orar? Então, se você sentir no coração, se ajoelhe aí na sua casa, faça desse momento um momento de oração, de entrega, de rendição, meu irmão, porque Ele quer transformar o teu coração. Amém? Mesmo sendo enganoso, nós nos rendemos ao Senhor e Ele transforma esse coração em uma nova criatura, como ele diz lá em Coríntios. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Paizinho amado e querido, louvado seja o nome do Senhor. Pai maravilhoso, Pai de misericórdias, louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, o Senhor é um bom Pai para nós, e o Senhor sempre fala ao nosso coração. Muito obrigada pelas Tuas doces promessas. Senhor, a promessa de salvação, a promessa da Sua vinda, Salvador do mundo, aquele que é o príncipe da paz, aquele que traz para nós a verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que está na Tua palavra, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Louvado seja o Senhor.
Pai, obrigada, Senhor, pela sua palavra. Pai, eu quero te orar, queremos orar aqui por este que entendeu, ou esta que entendeu, que sem ti nós não somos nada. Senhor, alcança esta vida dessa pessoa que agora está se rendendo ao Senhor. Pai, faz dela uma nova criatura, perdoa os pecados dessa pessoa e faz dela um filho, uma filha do Senhor. Apaga toda a transgressão, apaga todo o pecado, porque foi cravado lá na cruz. O Senhor pagou a nossa dívida, o Senhor quitou, não existe mais dívida, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, traz uma nova história, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro e vai trazendo para ela uma nova história, um novo contexto, um novo momento de vida. Agora, Pai, nós oramos também pelas famílias que estão representadas nos assistindo. Abençoa as casas, abençoa os casamentos, abençoa os filhos e filhas. Oh, Pai, abençoa os lares que entenderam que sem o Senhor nada podemos ser ou fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aplica esta palavra, aplica todo esse momento que nós tivemos aqui aos nossos corações e nos faz cada dia mais esperar a sua vinda. Nós ansiamos pela sua vinda, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é em nome de Jesus que nós choramos. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, minha amiga. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada pela sua palavra tão maravilhosa que você trouxe, seu testemunho, sabe, seu coração aqui rendido diante do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer muito mais encontros. Amém. Amém. Eu que agradeço por essa oportunidade. Eu queria deixar um convite aqui para os espectadores, né, para essa audiência tão maravilhosa, que me acompanhe lá no Instagram. Eu acho que é a rede que eu estou mais atuante, é @ValderezLoyola. Vai estar aqui embaixo. Vai estar, né? Então você pode ir lá adquirir seu livro, adquirir alguma palestra minha. Eu sou uma palestrante e hoje eu estou posicionada nesta forma, deste lugar, e eu gostaria que vocês aí, se tiverem interesse, levar minha palestra para sua empresa, para sua instituição, para sua igreja, enfim, fique à vontade, tá? Amém, muito obrigada. Que alegria! Olha, então até o próximo Olhando o Podcast. Fica na paz, fica na presença, na graça do nosso amado Salvador, porque nós estamos aqui, ó, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, até o próximo Olhando Podcast. Tchau!